Então, bem-vindo a todos, os presentes e os que assistirão posteriormente a esse nosso encontro, que fazemos de 15 em 15 dias praticamente, né? Lua cheia, lua nova. E também iniciando essa nova fase do ano, né? Que começa a partir de março. A primeira coisa que a gente vai ter, então, é essa lua cheia, depois nós vamos ter também a chegada do Sol em Peixes, no dia 15, depois nós vamos ter o equinócio do outono-primavera, que vai ser lá para o dia 20 ou 21 de março, e teremos uma lua nova também. Sim, Né? Equinócio no dia 20, lua nova no dia 21, lua nova em Peixes, no dia 21, e dia 22 começa o nosso Navaratri, outono-primavera, né? Primavera para o hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Então, antes disso, nós vamos ter uma lua nova. Então, vai ser o primeiro Navaratri do ano 2023, todas estão convidadas a participar. É um encontro maravilhoso que nos renova, nos deixa mais fortes, né? Nos deixa mais animadas, com mais inspiração, mais incentivo, porque trata do feminino sagrado. Então, é importante para as mulheres, principalmente, mas, no final, para todas as pessoas, porque é um evento de conexão entre a natureza e o cosmos, o Navaratri, né? Então, algumas de vocês, acho que a maioria já participou, e quem não participou ainda, até hoje, é bem-vindo para esse nosso Navaratri, que vai começar no dia 22 de março. São 9 noites sequentes que a gente se encontra todas as noites, porque a palavra Navaratri significa 9 noites, exatamente. E essa é a primeira lua cheia, então, que antecede a esse próximo Navaratri. A lua cheia em Leão, a lua cheia anterior foi em Peixes, foi em Câncer, com o Sol em Capricórnio. Quando foi 13 de fevereiro, o Sol ingressou em Aquário, e por isso que a lua cheia agora é em Leão, porque Aquário e Leão são opostos, né? Então, para que a lua cheia aconteça, é necessário que o Sol e a Lua estejam em posições opostas. Opostas significa 180 graus de distância um do outro, né? Exatamente. Isso, então, produz a lua cheia naquele momento. E quando o Sol e a Lua estão juntos, em geral no mesmo signo, ou na mesma constelação, então é a lua nova. Eles formam a conjunção, Sol e Lua, lua nova. Quando formam a oposição, lua cheia. Vamos em 22 aqui. Participantes, todos bem-vindos. E essa lua cheia, ela tem todas as luas, toda noite tem lua, né? Se não é cheia, se não é nova, é crescente, é minguante. Mas a especialidade da lua cheia de amanhã, que será às 9h40, o auge dela será às 9h40 da manhã, de amanhã, dia 7, para quem usa o fuso 3, né? Para quem usa outros fusos, outros time zone, aí é de acordo com a diferença, né, do tempo. Então, 9h40 é aqui, horário de Brasília, dia 7 de março, a lua cheia em Leão. Então, a lua cheia em Leão, ela marca um evento importante, né? Muito importante, porque ela celebra o aparecimento de um avatar, conhecido mundialmente como
o Avatar Dourado, The Golden Avatar, Avatar Dourado, cujo nome conhecido também é Mahaprabhu, significa grande mestre, também chamado de Chaitanya Mahaprabhu, ou Sri Chaitanya Mahaprabhu. E, quando nasceu, o nome que ele recebeu de seus pais foi Vishvambhara, que significa o sustentador dos mundos. O nome Chaitanya tem uma difícil tradução, não é uma palavra fácil de ser traduzida, porque ela pode expressar vários sentidos, mas o mais comum é considerar substância espiritual, né? Ou consciência, um estado de consciência plena, né? Desperta, realizada e fulgurante, e também que toca a todos, assim como os raios do sol. Toca a todos sem distinção. Considerado o avatar mais magnificente, da mais ampla misericórdia, porque ele trouxe como se estivesse trazendo um jarro de mel e distribuiu a todos esse mel sem distinção, principalmente num período na Índia, né? Foi mais ou menos 500 anos atrás, 1496, se eu não me engano, onde as questões das castas, né? Dos 100 castas, e não somente, também a chegada da presença da religião muçulmana na Índia. Até então isso não acontecia. Os muçulmanos viviam nos seus países árabes, e os indianos na sua Índia. Mas aí os muçulmanos adentraram o território indiano e, com isso, dominou várias regiões. Então, ele trouxe essa mensagem fabulosa, né? Uma mensagem transcendental, elevadíssima, sem considerar essas distinções, para todos e todas, e para todo mundo, porque houve, então, a profecia feita por ele de que em todos os cantos do planeta, as pessoas, se não cantassem, iriam pelo menos ouvir o mantra, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é o vídeo que quem chegou antes da live começar pôde pegar um pouquinho, o vídeo que eu coloquei do Krishna Das, cantando com uma equipe de músicos, né? Em uma plateia, ressoando esse mantra. Que é um mantra que sempre existiu, existe desde antes da criação do universo, só que, por muito tempo, ficou como algo confidencial, que poucas pessoas tinham acesso, e, finalmente, Mahaprabhu chega e quebra o tabu, ele libera para todos. E aí ele tem um período de existência, dos 0 até 48 anos de idade, onde, então, ele vai embora. E aí ele deixa uma prece, eu posso até depois compartilhar, vou colocar essas coisas de compartilhar nos grupos, acabam que muitas pessoas não ficam sem, né? Sem o link do vídeo, sem alguma coisa mais. Então, eu estou preferindo deixar lá nas descrições
do vídeo no YouTube. Depois que for para o YouTube, eu deixo lá nas descrições. Então, quem quiser ler essa prece, foi a única coisa que ele deixou escrita, chama-se Shikshastaka. São 8 linhas, né? Muito lindas. Eu considero pessoalmente que existem 2 preces mais maravilhosas que eu considero são as de São Francisco de Assis e essa que é o Shikshastaka. Tudo mais a respeito dele foram escritos por pessoas que estiveram na companhia dele. Sobre ele, sobre as viagens que ele fez, sobre os ensinamentos que ele transmitiu, sobre as realizações que ele teve, os processos que ele passou, né? Então, ele nasce primeiramente na Bengala, que é a capital Calcutá, né? Não muito longe de Calcutá, numa região chamada Nadia, e quando ele se despede desse mundo, aí ele atravessa a floresta, né? Tem histórias que contam que ele atravessa a floresta, ele faz tudo o que um sadhaka, ou um devoto, ou uma devota, devem fazer, né? Então, ele também foi um exemplo de devoto, né? Então, as peregrinações fazem parte dos ensinamentos dele. E, então, quando aos 48 anos, ele deixa esse mundo numa região, num estado de Orissa, chamada Puri, ou Jagannatha Puri. Jagannatha é o nome do programa que nós usamos, né, para calcular os mapas na astrologia védica. Muitos alunos aqui conhecem, porque o autor desse programa, Narashin Harao, ele é também um devoto de Jagannatha. Jagannatha é uma deidade que existe nesse lugar, chamado Jagannatha Puri. Um templo maravilhoso, um templo que parece até de um período cibernético, uma coisa assim, fora do comum. A construção, a arquitetura desse templo não parece ser realmente desse tempo, né? Parece de um tempo futuro, não seria nem um tempo atrás, mas um tempo futuro. A construção é, assim, maravilhosa, do templo de Jagannatha Puri. E lá nesse templo estão 3 divindades muito antigas. Aí tem toda uma tradição, essas deidades elas são esculpidas, são repintadas, e elas fazem um percurso anual, mais ou menos para o mês de junho, todos os anos, que reúnem milhões de peregrinos nesse lugar, que é uma cidade muito interessante, porque ela é no litoral, então, quando você anda pelas ruas, está andando sobre a areia, né? As ruas são de areia, as ruas entre as casas, entre as lojas, são todas de areia, porque ela é muito juntinho ao mar, e é um mar muito belo também, o mar dessa região, que é o leste, né? É o extremo leste da Índia, aquele oceano que está ali. Acho que é o Oceano Índico. Então, amanhã se celebra o aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu nessa lua cheia, que é considerada, então, a Goura Purnima. Purnima é a lua cheia. Toda lua cheia é um Purnima. Purnima significa cheia, completa, plena. Então, o nome que se dá à lua cheia em sânscrito é Purnima. E o nome que se dá à lua nova é Amavasya. Fora isso, quando ela está crescente, se chama Shukla, né? Shukla Paksha. E quando ela está minguante, durante todos os dias que ela fica minguando, chama-se Krishna Paksha. Então, a lua que vai escurecendo e a lua que vai clareando. A partir da lua nova, ela vai crescendo, Shukla Paksha. A partir da lua cheia, aí cada dia ela vai minguando, aí então chama Krishna Paksha. Mas toda lua cheia é um Purnima. E essa lua cheia de manhã se chama Goura Purnima. Goura no sentido de dourado, o termo, a palavra, dourado, que é outra forma de se referir a ele, né? Avatar dourado. Ou Goura Avatar. Que é porque ele traz a luz de Radha
Radha, ele é quem traz a luz de Radha. Aquela luz que só Krishna conheceu de Radha, ele é que traz. Esses são estudos, né, que existem dentro do conhecimento védico. São estudos muito, muito avançados, né, muito avançados, relacionados não apenas ao despertar da espiritualidade, não apenas a uma conscientização ou uma evolução espiritual. Porque muito se diz que o propósito da vida humana é moksha, né? É a libertação, é a cessação de ter que repetir, nascer e morrer, é cessar o samsara, é cessar a repetição de nascimentos e mortes, não precisar mais reencarnar. Muitos dizem assim, que esse é o único propósito da vida. Mas, de acordo com Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse não é o último propósito da vida. O último propósito da vida humana, propósito último, né? Propósito final. Nós temos muitos propósitos na vida, né? Propósitos de felicidade, de realização profissional, financeira, né? Vários propósitos, mas assim, qual é o propósito último? Qual o propósito final depois de tudo isso? A gente pode realizar muitas coisas numa mesma encarnação ou através de várias encarnações. Temos esse poder, essa potência para realizar muitas coisas. Mas no final, depois que realizarmos tudo isso, o que ainda falta realizar? Né? Qual é o propósito final? Esse é o sentido, né? Então, alguns dizem que é moksha, mas Mahaprabhu diz que não, é prema. Propósito final, é prema, que é o amor de Deus. O amor de Deus, é o amor divino, é o amor supremo. E esse amor supremo, só quem conseguiu atingir o mais alto grau de amor supremo foi Radha. Então, Chaitanya, quando ele vem para revelar, né? Expressar esse amor, por isso, dourado, né? Tal como o puro ouro, né? Só luz, só luz dourada e nada mais. Então, esse é o significado de seu nome. Então, se chama Goura. Então, é uma lua cheia muito que pode nos inspirar e contribuir bastante na nossa jornada, né? Do nosso crescimento, principalmente espiritual. Não é que há uma diferença entre material e espiritual. Sim, há uma diferença, porque o material ele se dissolve, né? Ele se desfaz no devido tempo. Até uma pedra, no seu devido tempo, um dia irá se desfazer, né? Ou ela se desfaz gradativamente. Então, e já o espiritual, isso é a diferença intrínseca entre material e espiritual, porque o espiritual ele nunca se dissolve, ele nunca se desfaz. Ele é para todo sempre. Então, quando se fala de Goura Purnima, a gente está falando desse para todo sempre, né? Então, os benefícios que obtemos para todo sempre. É o que a lua cheia de amanhã nos traz. Vou aqui compartilhar com vocês o mapa de amanhã. Então, vocês podem ver aqui a lua, né? Lua em Leão, Sol em Aquário. E daqui a 8 dias, é porque esse mapa está calculado para amanhã, né? Porque tem pessoas querendo entrar, só um minutinho. 5 pessoas querendo entrar. Meu Deus. Meu Chaitanya. Pronto. Acho que entraram. Então, assim,
calculado para 7 de março de 2023, amanhã, às 9h40 da manhã, horário de Brasília. Aqui vocês podem ver Purnimácia, né? Que é o auge da lua cheia. Podem também ver aqui que os graus do Sol e da Lua estão em exata oposição. 22 graus de Aquário, 22 graus de Leão, 29 minutos, exata oposição entre o Sol e a Lua, por isso a Lua cheia, que deve estar magnífica amanhã. Se não estiver nublado para vocês, vocês vão poder ver uma Lua muito bela. Geralmente ela fica na cor amarela, como se realmente fosse essa Lua de Chaitanya, né? Essa Lua de Gauranga, né? Essa Lua, esse Goura Purnima. E é interessante porque os planetas estão todos aqui numa sequência, né? Entre Aquário, Peixes, Marte aqui em Touro, e a Lua sozinha aqui, né? Quando a Lua está assim, sem nenhum planeta junto dela, ou nenhum no signo anterior, também não tem planeta, e depois no signo posterior também não tem planeta, a gente dá um nome, né? Um yoga chamado Kemadruma Yoga, que significa Lua desamparada. Mas quando a Lua fica desamparada, fica Kemadruma, quando é a Lua cheia, ela anula o estado de Kemadruma, porque ela está obtendo inteiramente toda a luz do Sol, né? A Lua cheia significa que ela está refletindo 100% a luz do Sol. E a Lua, ela reflete a luz do Sol. E não só por isso, também porque é uma Lua cheia em Goura Purnima. Então, mais um motivo para a condição de Kemadruma ser anulada, né? Quando ela for para Virgem, quando ela for passar por Virgem, depois, posteriormente, aqui, já no dia 8 de março, ela já vai estar em Virgem, 2 dias depois vai estar em Libra, 2 dias depois em Escorpião, né? 2 dias depois em Sagitário. Até Libra, de Virgem a Libra, ela volta a ficar em Kemadruma. Em Escorpião não, porque ela vai ter esse aspecto de Marte, mas talvez até lá já não tenha mais, porque Marte está pronto de mudar para Gêmeos, falta pouco, 27 graus de Touro, falta bem pouco para ele sair de Touro para Gêmeos, vai ser no dia 13 de março. Mas se Marte já estiver em Gêmeos e a Lua estiver em Sagitário, aí o aspecto de Marte anula o Kemadruma para ela. Então, pode ser que os próximos 2, 5, 7 dias a partir do dia 8, a Lua se encontre nesse lugar assim, de Kemadruma, que alguns chamam de lua fora do curso. Na astrologia védica chama-se lua desamparada, né? Aí vocês prestem atenção a esse trânsito da Lua nesses períodos de Virgem, Libra e Escorpião, tá? Como é que é no mapa de vocês, é importante notar. E outra coisa também é que é uma Lua cheia, fazendo oposição ao Sol, logicamente, mas outros 2 planetas estão junto ao Sol. Um é Saturno, que chegou em Aquário antes do Sol chegar em Aquário. O Sol em Aquário chegou a 13 de fevereiro, o Saturno chegou em Aquário no início de janeiro. E Mercúrio, que chegando em Aquário, foi o que recentemente entrou, né, em Aquário. Mais ou menos recente. Mas depois de Saturno, com certeza, ele entra em combustão. Ele já está fazendo combustão. A combustão já está acontecendo, estão a 8 graus só de distância, Mercúrio do Sol. Então, Mercúrio ele vai ficar aí numa combustão, talvez por um tempo, talvez ao longo de um mês, ele fique em combustão. E Mercúrio em combustão, assim, às vezes as coisas do nosso raciocínio não funcionam muito bem, começam a não funcionar muito bem. Então, vamos aumentar o ritmo das práticas respiratórias, porque isso ajuda ao bom funcionamento dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, da nossa lógica, do nosso intelecto, ok? Nakshatra, onde a Lua está fazendo essa Lua cheia, né? Que Nakshatra isso estará acontecendo amanhã. No Nakshatra Purva Falguna,
que é o nakshatra que Mahaprabhu tem a lua quando ele veio, né? Em Purva Falguna também. A diferença é que quando ele veio teve eclipse, então Ketu estava com a lua quando ele veio, e Rahu com o sol. E esse eclipse, às vezes, ele repete nessa lua cheia, né? É raro, mas de vez em quando ele repete na lua cheia. E é comum encontrar esses eclipses, principalmente de lua junto com Ketu, em mapas de pessoas santas. Existe uma certa repetição, né? De pessoas... Porque o Ketu, o nó do sul da lua junto com a lua, ele pode levar a duas coisas, ou a loucura ou a santidade, né? Que tem uma linha muito fina, né, entre uma coisa e a outra. Então, o Senhor Chaitanya ele nasceu com a lua junto com o Ketu. E nesse nakshatra chamado Purva Falguna. Qual o significado desse nakshatra? A palavra Falguna, em sânscrito, vem significar fruto, um bom fruto, ou um fruto de boa qualidade. Então, é considerado um nakshatra de bom punya, bons frutos kármicos, que produz bons frutos kármicos. Também nos permite desenvolver boas virtudes, boas qualidades, bons pensamentos, bons sentimentos. E ele também está relacionado à fecundidade, né? É um nakshatra que tem a ver com o ato da concepção e também os filhos. Também os filhos. E no sentido não só da concepção de filhos, mas de tudo aquilo que você queira semear. Você queira semear que possa, no tempo devido, produzir bons frutos, né? Pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser um sonho, pode ser algo que você almeja, algo que você gostaria de realizar, que tenha esse propósito de maiores benefícios no futuro, algo frutífero. Então, traz um potencial, né? Um potencial de multiplicação. Por isso que Purva Falguna, ele vem antes do nakshatra Uttara Falguna. Então, um símbolo de Purva Falguna é um fruto, ou a semente de um fruto. E o Uttara Falguna, um dos símbolos de Uttara Falguna, que é o nakshatra que vem depois de Purva Falguna, é uma árvore carregada de frutos. Então, trazendo para a gente esse sentido de que o potencial que uma semente possui, uma semente contém, né? Toda semente contém, dentro dela tem uma árvore frutífera, toda semente, né? Uma semente que seja de verduras, né? O que for, de outros vegetais, uma semente apenas produz principalmente a semente de uma árvore, né? Que é algo milagroso, assim. E uma sementinha de laranja que você planta trará para você no futuro uma árvore carregada de laranjas, cada laranja com várias sementes. Então, esse é o simbolismo da multiplicação e também da abundância, né? Da abundância que se espalha, né? E desse crescimento, essa prosperidade, né? Essa abundância. Então, Purva Falguna é o nakshatra desse poder latente, tal como uma semente. É um nakshatra também que favorece a recitação de mantras, porque certos mantras, como os mantras dos chakras, né? Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Am, são bija mantras, bija em sânscrito significa sementes, então são mantras sementes. São 3 letrinhas, tais como uma semente,
possui muita potência latente, que uma vez ativadas, porque a gente pode deixar a semente de laranja na gaveta e não fazer nada, né? Então, uma vez que é plantado, cultivado, tem um grande potencial de crescimento. Então, existe também esse significado de Purva Falguna, que é um nakshatra regido por Vênus. Então, também ele está associado à união feminino com o masculino. O nakshatra tem uma relação com a sexualidade e também com a concepção e a progênie. Tanto que um símbolo de Purva Falguna, além de ser a semente, o fruto, é também o próprio Shiva Linga. É um símbolo de Purva Falguna. E está bem no centro de Leão. É regido por Vênus porque é um nakshatra que está associado ao prazer. Então, quando se fala de lua cheia em Purva Falguna, lua cheia em Leão em Purva Falguna, em pleno Goura Purnima, esse prazer é o prazer entre Radha e Krishna, né? Esse prazer entre Radha e Krishna é Sri Chaitanya Mahaprabhu, é ele próprio em pessoa, né? Ele vem ao mundo como um avatar dourado para trazer luz à era que estamos, chamada Kali Yuga, que é uma era de escuridão. Então, se considera que ele é o avatar dourado, até porque ele abre, dentro de Kali Yuga, um período de 10.000 anos de luz. Então, ele chegou em 1496, vocês façam o cálculo aí de 10.000 anos pela frente, a luz está aí, disponível a todos que estiverem abertos, né? Estiverem receptivos. E o outro regente de Purva Falguna é o Aditya, né? O Aditya chamado Bhagya, Bhagyadeva, né? Bhagya é um dos Adityas, um dos regentes das horas do Sol, das 12 horas do Sol, cada hora tem uma divindade que é regente, Bhagya é um deles, e ele está ligado à abundância. Bhagya está ligado à abundância, à boa fortuna, à boa sorte. Então, para vocês terem uma ideia, como essa lua cheia de amanhã, ela é vigorosa e poderosa. Então, tem relação relacionada, né, correlacionada a vários e vários assuntos. E, astronomicamente, é um par de estrelas, né, 2 estrelas, que estão nas costas da constelação do Leão. Astronomicamente, Purva Falguna é um par de estrelas nas costas da constelação do Leão. 2 estrelas que estão ali, bem no dorso do Leão. E poucos sabem que a constelação do Leão ela é delineada, não fazendo parte somente o Leão, que é conhecido como Major Leo, que é o Leão maior, mas também o Minor Leo, que é o Leão menor, ou seja, o filhote do Leão, que está exatamente sobre esse dorso da constelação do Leão, está Minor Leo, que é o leãozinho, é o filhote. Por isso, mais uma vez, o motivo desse nakshatra estar associado à reprodução e à relação entre pais e filhos. Relacionamento entre pais e filhos. A devida ordem, né? Quem é o maior e quem é o menor. Não que os pais tenham que ser a supremacia. O supremo é grande Deus e a grande deusa, né? Mas que é preciso manter esse humor, né? Esse humor é preciso ser mantido, porque isso preserva a saúde de todos, né? Os pais, na sua devida posição, como maiores, e os filhos, na sua devida posição, como menores, não de estatura, menores nessa relação, né? que ela é sadia entre pais e filhos. Por quê? Porque os maiores, eles devem oferecer a proteção. Então, quando os filhos são pequenos, a gente oferece proteção, né? Com toda certeza. Os filhos não podem ficar sem proteção, abandonados. Mas quando eles já estão grandes, já estão crescidos,
devemos continuar oferecendo proteção, porém em outra plataforma, em outro nível, em níveis mais sutis. Essa proteção, essa bênção deve sempre prosseguir, deve sempre continuar. Mas não no sentido de interferência, de controle, né? Porque tem o leão, né? Então, não interferência, não de controle de minúcias da vida dos filhos, senão isso é horrível. Mas essa bênção é para que o caminho seja iluminado, o caminho possa obter essa luz, né? O caminho deles. A proteção. Porque o planeta Terra ele é maravilhoso, o problema é somente que estamos em Kali Yuga. O planeta Terra é considerado uma divindade, é uma deusa, chama Bhumi, ou Bhudevi, ou Prithvi, tem outros nomes, Gaia. Então, o planeta Terra não é um problema. O problema é o que acontece em Kali Yuga sobre o planeta Terra. Durante a era Kali Yuga, sobre o planeta Terra. E outro tema aqui também que eu posso colocar para vocês é que a Lua está tendo esse aspecto de Mercúrio não porque está em combustão, mas de Saturno sim, porque Saturno está em Aquário, recém chegou em Aquário. A próxima Lua nova que nós vamos ter... não, essa próxima Lua nova será em Peixes, não será mais em Aquário, não. Então, acredito que nós tivemos aí atrás uma Lua nova já em Aquário, né? Com Saturno em Aquário. Agora, a Lua cheia com Saturno em Aquário, Saturno aspectando a Lua. Porque quando Saturno está em Aquário, ele aspecta... Tem várias posições de Saturno em Aquário que a gente deve levar em consideração. Não somente Aquário. Eu tenho ascendente em Aquário, eu tenho Sol em Aquário, eu tenho Lua em Aquário, eu tenho Vênus em Aquário. Saturno está passando pelo meu Vênus. Às vezes a gente pensa assim, mas o Saturno, quando ele está em Aquário, ele aspecta outros signos. Ele aspecta Áries, ele aspecta Leão, ele aspecta Escorpião. E tem certas posições de Saturno em Aquário que a gente deve considerar a partir da posição da Lua de nascimento. Por exemplo, se você tem a Lua em Câncer, por exemplo, isso significa que Saturno está em Aquário, está transitando na 8ª casa a partir da Lua. Ou se tiver a Lua em Câncer, ou se tiver a Lua em Aquário, significa que Saturno está transitando pela própria Lua. Ou se tiver a Lua em Escorpião, a Lua em Escorpião, não, a Lua em Touro, né? A Lua em Touro. Saturno na 7ª, na 4ª, Saturno transitando 4, ele aspecta 4 casas antes, quando se a Lua estiver em Escorpião também. Mas tem um outro, que se chama Kantaka Shani. Isso, Kantaka Shani, quando Saturno está na 4ª casa, a partir da Lua, tá certo, Lua em Escorpião, isso mesmo. E o Astama Shani, que seria quando a pessoa tem a Lua em Câncer. Então, todos esses signos, sejam ocupados pela Lua, ou signos onde estão o ascendente, onde estão o Sol, devem ser levados em consideração no trânsito de Saturno, não somente o Aquário, tá? Então, estudo de trânsito é uma coisa muito minuciosa, que deve ser feita em consulta, né? Porque a gente faz as correlações entre outros trânsitos também, entre os períodos planetários, então é uma coisa que precisa ver. Mas Saturno, em Aquário, ele fica até março de 2025, então temos muito pano para manga daqui até lá. Eu coloquei num dos grupos essa semana a importância, porque Aquário é o signo mula tricona de Saturno. Então, Saturno, ele produz certas atividades que a gente pratica enquanto Saturno estiver em Aquário, isso só acontece a cada 30 anos, né? Saturno só chega no signo a cada 30 anos. Então, nós estamos também no momento de uma excelente oportunidade evolutiva, que é esse período de Saturno em Aquário, de janeiro de 2023 até abril de 2025, onde todas as restrições, que em sânscrito se chama tapasya,
todas as restrições, todas as abstinências, todas as austeridades, todos os jejuns, e principalmente o minimizar, diminuir, simplificar, né? Diminuir em vários aspectos, diminuir comer menos, dormir menos, trabalhar mais em prol do bem comum, né? Entre outras atividades dessa natureza, porque é um momento que essas práticas elas podem contribuir imensamente no progresso espiritual, só porque Saturno está em Aquário. Ok? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal escreveu alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para responder. Ah, sim, a conjunção Vênus-Júpiter. Sim, belíssima. Conjunção Vênus-Júpiter a gente pode ter todos os anos. Mas a conjunção Vênus-Júpiter em Peixes só a cada 12 anos. Porque precisa que Júpiter esteja em Peixes. Júpiter só está em Peixes a cada 12 anos, né? Daqui a 12 anos ele estará, e 2 anos atrás ele esteve. Então, por que é tão especial assim ela, né? Principalmente quando ela é visível, né? Porque às vezes essa conjunção pode acontecer e não ter visibilidade. E ela está acontecendo ultimamente com visibilidade. Porque Peixes é o domicílio de Júpiter e Peixes é a exaltação de Vênus. Então, essa conjunção ela é muito, muito especial e muito linda, né? Eles formam um par belíssimo, porque todos os dois têm um brilho muito especial, né? O brilho de Júpiter é mais amarelo, mas é bem intenso, e o brilho de Vênus é mais incolor, né? Como se fosse um diamante, mas também muito intenso. E outro fator é que, para que essa conjunção possa acontecer, Júpiter ele tem que estar mais próximo ao horizonte, porque Vênus não se afasta muito do horizonte. Vênus é um planeta, Vênus é um planeta muito próximo do Sol, Vênus e Mercúrio. Só que Mercúrio, às vezes, é difícil de ver, porque ele é próximo demais do Sol. Mas como Vênus está mais próxima da Terra, então a gente tem a graça de poder ver Vênus com mais frequência. Mas, se vocês repararem, Vênus nunca está muito afastado do horizonte. Então, para que essa conjunção aconteça, Júpiter também precisa estar próximo ao horizonte. Por isso, vocês estão vendo essa conjunção mais próximo do oeste, né, que ela está acontecendo, depois que o Sol se põe. Ela é muito especial, ela configura vários sentidos, assim, principalmente no nível da espiritualidade, né? Há um aumento, assim, porque é como se fosse, assim, os deuses derramando as bênçãos, né? Conhecimento, vivência espiritual. É muito bom mesmo para a espiritualidade, principalmente, mas para outros aspectos. É comum, né, quando acontece conjunção de Vênus e Júpiter, independente do signo que seja, mas principalmente quando é em Touro, ou em Peixes, ou em Sagitário, né? Ou em Libra. Na Índia é comum as pessoas correrem para casar nessa época, fazer o ritual do matrimônio, né? Que é uma festa longa, eles levam 2 semanas. Um casamento na Índia dura 1 semana, não só uma noite, ou só um horário, né? Um sábado à tarde, não. É 2 semanas, um cerimonial de casamento. Então, são vários rituais que vão fazendo no dia a dia até a cerimônia se concluir. E aí eles costumam fazer esses casamentos coletivos, quando acontece essa conjunção. Muitos casais, muitas famílias esperam essa data para poder, esse momento da conjunção Vênus e Júpiter, para poder realizar esse matrimônio, porque ele se torna muito abençoado, né? Muito auspicioso, altamente auspicioso. Então, assim, é lógico que vai depender, aí quando a gente entra em trânsito, vai depender de como é que você tem peixes no seu mapa, né? Que casa que planetas estão lá, tudo isso é preciso avaliar, não há dúvida disso. Mas, no sentido geral, no sentido coletivo, pode até ser algo que gere uma maior esperança para nós, né? Mais esperanças, possa gerar, trazer uma conscientização maior, né? Porque são 2 benéficos, né? Um exaltado e outro
domiciliado. Júpiter e Vênus são os dois planetas, os grandes benéficos. Fabiana consegue sentir os efeitos da conjunção. Chaitanya nasceu com a Lua em Maga, sim. Com a Lua em Maga, mas alguma coisa em Purva Falguna. Talvez o Ketu estivesse em Purva Falguna. Ok. Como Ketu rege Maga, né? E aí Ketu está em Purva Falguna. Também ele tem alguma coisa, acho que Vênus no Nakshatra Purvashada. Eu tinha de memória o mapa dele praticamente todo, né? Porque como ele nasceu nesse horário que a Lua estava surgindo e o Sol estava se pondo, né? O Sol se pondo a oeste, a Lua surgindo a leste, e era um eclipse nesse horário, nesse momento. Mas existem também as posições dos outros planetas nesse dia. O mapa dele é muito belo, muito bonito. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar ou fazer alguma pergunta? Acho que eu já passei aqui todas as mensagens. Sim, não, você está certa. A Lua é em Maga e o Ketu é que é em Purva Falguna, no mapa dele, né? Mas a gente considera Purnima como a data que se celebra. É o Goura Purnima. Então, a Lua precisa estar cheia, e não no Nakshatra, né? Aí vai ficar em Nakshatra próximo, né? Maga, Purva Falguna vem logo após. Maga foi ontem, a Lua estava em Maga ontem. Hoje, aliás, a Lua está em Maga hoje, e amanhã em Purva Falguna. Ana Paula, gratidão, querida, que bom que você está aqui. Bem-vinda. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, espero não ter esquecido nada. Tenho falado de tudo que eu dispus a falar hoje. E vou interromper aqui o compartilhamento de tela, porque a gente pode aproveitar, então, esses minutinhos, se alguém não tiver nada a comentar ou alguma pergunta a fazer, a gente pode aproveitar esses últimos minutinhos. Eu fecho aqui a gravação e coloco o mantra para vocês ouvirem, com o Krishna Das cantando, e a equipe dele toda com instrumentos lindos. Quem chegou antes pôde assistir um pouco. Então, vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Não, na dica, Bê. Bora lá, vamos ouvir nosso mantra. Ok. Sim, não falei de Marte em Gêmeos. Não falei de Marte em Gêmeos. Marte entra em Gêmeos agora, depois de 7 meses em Touro. Finalmente, dia 13 de março, ele muda para Gêmeos, para ficar até 1º de maio. E vai trazer aí uma renovação, um movimento, principalmente se alguém está experimentando alguma coisa meio parada, assim, meio estagnado. Isso às vezes é porque Touro é um signo fixo, mas quando o Marte for para Gêmeos, vai gerar um movimento, né? Pela natureza dos Gêmeos, que é um signo mutável do elemento ar, regido por Mercúrio, que é o planeta da renovação. Então, ele vai ficar de 13 de março até 1º de maio, passando por Gêmeos. Certo? Agora, ele gera um desafio, né? Porque quando Saturno está em Aquário, uma prática é o silêncio. Comer menos, dormir menos, falar menos. Falar menos não significa silêncio, né? Você pode fazer de vez em quando, se vocês quiserem, fazer em algum momento, o voto do mamo, que é não falar mesmo, né? Ajuda, é bem interessante, porque quando a gente pega um dia para ficar em silêncio total, a mente, ela vem com tudo, né? Ela reclama muito, ela quer
Ela quer a polêmica, ela quer a troca, ela quer falar, quer se expressar, quer dizer, né? Quer colocar opinião. Então, ó, a mente se revolta. Então, o Malma ele é bem interessante para a gente observar os nossos padrões mentais. Pode-se fazer. Sábado é o melhor dia, porque sábado é o dia de Saturno, né? Para essas práticas. Comer menos, falar menos, dormir menos, né? E qualquer tipo de voto ou prática, recitação de mantras, com Saturno em Aquário, o melhor dia é sábado. Agora também falar apenas o necessário, né? Evitar a fala desnecessária, né? Mas falar apenas o necessário. Então, esse tipo de autoobservação. Muito bom. E com Marte em Gêmeos é desafiador. E Marte em Gêmeos ele vai provocar a fala. Então, se alguém quiser fazer um voto, uma prática ainda mais severa, o Marte em Gêmeos é a melhor hora. Porque será muito difícil com Marte em Gêmeos. Aumenta-se as polêmicas, as polarizações, as discussões, às vezes os desentendimentos, né? As opiniões excessivas, as interferências, às vezes até a fofoca, né? As injúrias. Então, tem esse desafio, vem, né? E com Saturno em Aquário, que está, então, nos sugerindo, né? Nos propondo essas práticas de simplificação, diminuir. Ok? Então, tá, queridas, era só essa mensagem que faltava te dizer. Muito agradecida pela presença. Nós estamos em 30 aqui, maravilha. Muito agradecida pela presença de todas, de todos. E logo, logo nos revemos. Ok? Namastê. Hariom. Jai Mahaprabhu.